Vamos para mais um cafezinho? Essa semana eu tô falando temas relacionados ao mercado de trabalho, a gente mesmo, mercado de trabalho, né? Falei de FOMO, falei de síndrome do impostor, né? Depois o professor Adolfo me corrigiu, fenômeno do impostor, agora tá se falando. Só lembrando que cafezinho é uma discussão sem roteiro e, assim, se precisar de fontes, depois procure fontes, né? E hoje eu fiquei pensando em falar de marketing pessoal, né? Marketing pessoal é uma coisa que algumas pessoas fazem muito bem e outras pessoas não fazem, né? Tipo, eu sou péssimo em fazer marketing pessoal, assim, tipo, eu por muito tempo, eu me achei um não especialista, alguém não bom. E o que acontece é o seguinte, cara, e eu vou ser bem sincero com você, se você não fizer o seu marketing pessoal, os outros não vão fazer. Ontem até rolou um tweet aí de uma pessoa que acho que a pessoa é tech recruiter, e aí ele falou que são pessoas que trabalham em empresas excepcionais, mas quando você vai entrevistar elas, você vê que eles não pegaram as coisas excepcionais da empresa, né? E aí eu lembrei de muitas empresas que eu trabalhei, que eu olhava, assim, eu volto no LinkedIn das pessoas que trabalharam comigo, eu leio as descrições e eu reparo alguma coisa. Tipo, a pessoa bota muito mais do que ela fez, né? Enquanto tem algumas pessoas que botam muito menos do que elas fizeram, né? Isso assim, tem que ter muito cuidado com isso por dois motivos. Primeiro que a gente tem que ter uma ciência de que, tipo, pode ser que a pessoa esteja vendendo uma irrealidade da função dela, né? Como eu já falei que lá, eu falei ontem no Twitter, né? Eu já vi casos de eu trabalhar numa empresa, eu ser um arquiteto, eu ter a função de arquiteto, eu estar conversando com os clientes, e aí quando você olha no LinkedIn das pessoas, tipo, no mesmo período, a- as pessoas, isso eu olhei antes da empresa, uma pessoa se definia como arquiteto e tava lá tudo que tava na minha função, né? Eu até brinquei assim, poxa, parece que ele tava nas reuniões comigo, né? Que obviamente não estava, né? Tipo, era um marketing pessoal que eu acho aí é a opinião pessoal minha, eu acho antiético, né? Antiético. Mas, assim, tipo, vale do recruiter avaliar, pô, o cara realmente tava fazendo aquilo ou não. Enquanto, no meu lado, né, eu muitas vezes eu botava coisas abaixo, tipo, do que eu tava fazendo, né? Isso vai um pouco na minha história, da minha vida de profissional, né? Tipo, eu comecei trabalhando em times, eu sou nordestino que mora em interior de São Paulo, né? Então, assim, sempre tive alguns problemas de as pessoas não me valorizar o tanto do meu conhecimento por elas acharem que, tipo, eu já isso é uma coisa que eu ouvi uma vez numa entrevista, né? Nossa, você é piauiense, você já chegou longe. Como, tipo, quando a pessoa fala isso, eu já sei de uma coisa. Ela achava que eu não poderia chegar aonde eu cheguei e ela não imagina que eu posso ir além, né? E aí, assim, a gente fica ouvindo muito da nossa experiência, e aí a gente ouvindo. É engraçado, a gente ouvindo da nossa experiência, né? Tipo, as pessoas botam muito do que elas acham sobre a gente quando vão conversar no feedback, tudo. E a gente tem que fazer nosso próprio marketing. Eu tenho que dizer assim, não, eu sou capaz de fazer tal coisa. Eu sou capaz de discutir com o cliente. Por quê? Aí deixa eu dar um pouco de contexto aqui, né? Quando eu comecei a trabalhar, uma das coisas que aconteceu comigo foi que as pessoas falam assim: você não se expressa bem, você não vai discutir com o cliente. Ali eu tinha que ter batido e falar assim: não, eu vou discutir com o cliente sim, porque é direito meu. É direito meu como qualquer um aqui. Vocês não, vocês não vão me boicotar. Porque isso era um boicote, era um claro boicote. E por que eu achava que eu me expressava mal? Porque eu tinha um sotaque muito carregado. Na época eu tinha um sotaque muito carregado, né? Na verdade eu nunca me expressei mal, assim. Quem me acompanha aqui nos cafezinhos sabe que, tipo, eu consigo me expressar. Eu consigo articular um raciocínio, eu consigo chegar e assim, o canal que eu tô fazendo tá sendo muito bom para mim, porque eu consigo provar que eu consigo fazer uma apresentação. E eu já faço apresentações há muito tempo, assim, tipo, não no meu primeiro emprego, eu não fazia, eu fiz muito pouco apresentação. Mas no meu segundo emprego eu já tive várias reuniões com clientes, eu liderava reuniões com clientes, reuniões isso que era bizarro, né? Porque
quando você vai ter reuniões com o cliente, você aprende bastante. Você aprende como fazer reuniões com o cliente. Então, se você não é exposto a reuniões com clientes, você chega, no meu caso, por exemplo, que eu cheguei numa vaga que eu já estava praticamente um sênior, né? E eu não tinha experiência. Não tinha, eu tive que ganhar experiência ali. Aí no meu segundo emprego ganhei mais. E aí no meu Desculpa, no meu segundo emprego eu ganhei experiência, no meu terceiro eu ganhei mais, né? E aí no meu quarto, e aí eu tô pulando umas empresas aí que não vale a pena ser citadas, né? Eu tive muita experiência porque eu tava como arquiteto, eu tava conversando com o cliente, conversando, tipo, eu lembro que a gente teve que definir, a gente vai terceirizar ou não o desenvolvimento, então a gente escolheu algumas consultorias, apresentou os projetos para as consultorias, depois teve um problema contratual, porque assim, a consultoria que a gente estava planejando fazer só queria fazer como Agile e, e, o- e no contrato eles não queriam fechar com requisitos, né? Que aí volta lá o vídeo de Agile que eu falei, né? Tipo, o contrato tinha que ser por funcionalidade e tempo, né? Vai ter um desenvolvimento de 3 meses, tais funcionalidades, né? E a empresa não queria, a empresa queria fechar com a Agile, porque sabe que requisito muda, e a direção nossa, né, na época a pessoa estava nisso, faltou um alinhamento ali entre diretoria e diretoria da empresa, e a gente não conseguiu negociar o desenvolvimento. A gente teve que montar um time interno, foi, foi uma maior dificuldade, porque fazer um ramp-up de um time é uma coisa que demora alguns meses, né? Mas assim, eu tive experiências e o que acontece é o seguinte, experiência com gestão de time, assim, já tive bastante. Só que eu nunca tive num papel, tipo, eu nunca fui um coordenador, um tech lead, né? E aí hoje você já teve experiência com gestão de time? Tem que falar que eu tive, por quê? Porque é parte da minha experiência, né? E é uma coisa muito, assim, tem uma empresa que eu não cito nunca, que eu sofri assédio moral, né? E o assédio moral era basicamente assim, a pessoa dizendo que eu não era sênior. E a pessoa dizendo, eu era sênior, eu tinha saído de uma empresa que eu era sênior, eu fui, eu não lembro qual que era a função que eu tinha lá, mas a pessoa jogou na minha cara assim, a sua função aqui não é essa, né? Mas eu tinha conversado com o gerente uma coisa, e você vai ser tipo um tech lead, alguma coisa assim. Eu não sei se eu botei aqui tech lead, era uma coisa que eu não lembro direito. E o cara ficava falando que eu não era, que eu não era, que eu não era, que eu não era. E aí, desde então, eu mudei todo o meu LinkedIn, tudo pra, tipo, o que tá no meu LinkedIn é exatamente o cargo que eu ocupava na empresa, assim, o cargo de carteira assinada. Todas as minhas. Por quê? Porque eu sei que pessoas que são subrepresentadas como a gente é questionado com isso, né? Tipo, muitas pessoas não são questionadas com isso. Elas podem fazer o marketing pessoal delas, o marketing pessoal delas pode ser ilusório, mas a gente que é subrepresentado, tipo nordestino, não pode. Se eu falar que eu era tech lead, a pessoa fala assim, mas você era tech lead mesmo ou você era só um sênior? Eu falo, pô, tipo, então eu tenho que dizer. Eu posso falar, não, eu era a função que eu era, que eu tinha eu era, meu cargo era de sênior, mas eu era, tipo, eu exercia algumas funções de liderança técnica, né? É, assim, a gente tem que fazer o nosso marketing pessoal, por mais que muitas vezes a gente tem que primeiro conhecer o que a gente faz, né? Conhecer com realismo, assim, porque muitas vezes a gente tem uma síndrome do postor que joga uma camada de irrealismo no que a gente faz, né? Então, assim, por exemplo, numa das empresas lá, eu era um master troubleshoot lá. Tipo, eu sempre chegava num projeto que tava super cagado. E aí eu pegava, ajeitava o projeto, consertava ele e saía do projeto, né? Então, assim, eu sempre tava nessa posição de eu tô chegando no projeto, o projeto tá cagado. E era uma coisa bastante estressante. E eu não me vendia como isso, né? Eu nem falava que eu trabalhava com software legado, né? Tipo, porque eu não sabia o que eu fazia, para ser sincero. Eu nunca tinha tido a reflexão sincera, crítica, tipo, qual que é a minha função naquele projeto? Em que eu trabalho naquele projeto? Então, para a gente fazer um marketing pessoal bom, a gente tem que ter uma boa ideia do que a gente faz e como a gente atua, né? E aí jogar isso positivamente, né? Tipo, beleza, não, eu tinha uma função de tech lead. E aí acontece, muitas vezes você vai para uma entrevista, vão te perguntar, mas quais eram as suas funções de tech lead? Você fala assim, não,
eu tinha que orientar pessoas, blá, 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 uma liderança técnica, tipo, eu era a referência Java, era a referência Kafka. No meu caso, hoje eu sou um especialista dentro da minha empresa, né? Tipo, tanto que eu fico. Eu até estava participando de um plano hoje que eu basicamente não tinha atividade para mim. Como a minha atividade é ficar resolvendo os pepinos de Kafka que aparecem, e é um monte de pepino, tipo, pepino assim, porque são muitos clientes, né? E aí, tipo, tem que ficar defendendo, tipo, a gente precisa refatorar essa classe por tal, esse motivo. Porque é basicamente isso que eu tenho que fazer, tipo, olhar para o Kafka, olhar para nossas implementações, ver assim, ó, o que a gente está fazendo que a gente pode melhorar para diminuir o número de rebalancings ou qualquer coisa que seja, né? E aí eu volto numa vez, né, que eu vi um arquiteto de um bancão aí dando uma palestra de Kafka, que ele falou, agora eu não lembro o que ele falou, mas eu falei assim, nossa, cara, isso tá totalmente errado, né? Que o Kafka dá a ordenação, acho que falou que o Kafka dava ordenação global. Aí eu olhei aquilo e falei assim, poxa, é um arquiteto de um bancão, né? Tipo, o cara tava dando uma palestra sobre event driving e tipo, o cara falou uma bobeira dessa tão grande, assim, tipo, que eu falei assim, meu, o ego da pessoa é uma coisa, tipo, cara, pelo menos valida o que você tá falando, velho. Assim, se essa pessoa viesse uma entrevista comigo, eu falei assim, dá ordenação global? Como dá ordenação global? Me explica aí, né? Me explica como significa a ordenação do Kafka, né? E a pessoa, se a pessoa souber, pode ser que ela estivesse falando assim numa palestra que ela não refletiu muito bem do que ela estava falando, mas é uma bobeira. O Kafka até pode dar ordenação global, né? Você pode fazer isso, mas dado algumas circunstâncias, né? Eu estava até explicando isso para uns clientes nossos ontem, né? Porque ele estava perguntando se tinha um tópico de controle lá e se esse controle lá podia ter mais de uma partição. Eu falei, não pode ter mais uma partição porque a gente precisa de ordenação global. Mas era isso, pessoal. Eu queria falar sobre marketing pessoal. Você tem que fazer seu marketing pessoal que ninguém mais vai fazer. Você tem que olhar para o que você está fazendo hoje, pensar positivamente, pensar assim, tipo, poxa, como é que eu contando a minha história do meu emprego hoje, eu vou conseguir construir o meu futuro no meu próximo emprego, né? Ou no atual emprego, assim. Porque você tem que se vender também pro seu chefe, né? O seu chefe não vai te vender, né? E você tem que se vender para ele. É isso, espero que tenha te ajudado no cafezinho. Muito obrigado e bom dia.